Criativo de venda em vídeo para curso de arte e lettering em paredes. Tá, vamos ver então. Ela não colocou aqui, não sei de quem é, tá? Mas ela não colocou aqui muito headline. Olha só, essa é a fulana, aluna do curso X, e olha essa parede incrível que ela fez. Dá para perceber que ela desenvolveu o próprio estilo de arte e lettering. Usa muito falar detalhes da arte e abusa dos falar dos detalhes na arte. Cara, eu não conheço muito esse público de curso de arte e lettering em paredes, tá? Mas eu fico me perguntando, será que essas pessoas fazem um curso desses para pintar as próprias paredes? Ó, Suelen, ainda bem que tu tá aí. Será que essas pessoas fazem, elas querem pintar suas próprias paredes ou elas fazem isso profissionalmente? Suelen, se tu puder me responder. Porque a minha impressão é que elas fazem isso profissionalmente, né? É normal uma pessoa fazer lettering em paredes na própria casa? Eu acho que uma hora acaba as paredes, né? Pintar as próprias. Ok. O que que acontece? O que que eu sinto falta nessa primeira frase aqui? Eu entendi que é um resultado que tu tá colocando e eu acho legal o resultado. Só que eu sinto falta de de pegar alguma dor, sabe? Ou algum benefício ou algum desejo. Porque assim, olha só esse copo, que legal. Olha só, o meu aluno fez esse copo. A pessoa vai falar, meu, caguei. Que horror, né? Mas é real. Eu traria alguma dor, por exemplo. Cara, sabe aquela parede branca? Aquela parede branca feia da tua casa? Que tu não aguenta mais olhar para aquela parede branca? E aí comprar quadro é caro. Quadro hoje é R$ 400 cada. Contratar uma pessoa para pintar é caro. Tu não sabe o que fazer mais com aquela parede branca, tu não aguenta mais olhar para aquilo. Deixa eu te mostrar o que uma aluna minha fez. Olha só, ela transformou a parede dela em apenas um dia, gastando R$ 50. Olha como ficou interessante isso. O tempo e o dinheiro, especificar quanto tempo ela levou para fazer e quanto ela gastou para reformar aquela parede toda. Vou botar aqui, ó. Falta tocar em alguma dor ou desejo forte. Exemplo, sabe aquela parede branca que você não aguenta mais na sua casa? Aí onde está o problema, né? Comprar quadro é caro, pintar é difícil. E se eu dissesse que você pode renovar essa parede em apenas um dia, gastando R$ 50? Criou o problema rapidinho. É sempre assim, né? Eu sempre começo. Cara, é impressionante isso. Isso eu tenho muito a agradecer desde que eu comecei a assinar. Gente, às vezes a minha cabeça, ela dá cada tilt. Meu Deus do céu. Desde que eu comecei a ensinar. Gente, ensinar para mim é uma dádiva. Porque eu aprendo tanto revisando as cópias de vocês, reescrevendo as cópias de vocês. Cara, eu realmente calibrei esse meu mecanismo aqui de encontrar problema, encontrar solução, encontrar desejo. E essa é uma parte muito boa, né? Porque hoje eu consigo falar para vocês, ser mais específica nos exemplos que eu dou, e quando eu vou refazer uma cópia, eu consigo refazê-la com mais rapidez. Mas eu gostei bastante dessa coisa aqui, de tu especificar o tempo que ela gastaria para renovar aquela parede e quanto ela gastaria. Isso é muito poderoso, tá? Acho que funcionaria muito bem.
Já o cicrano, também é aluno do curso X, só um detalhe, eu sempre falo ciclano. Aí todo mundo sempre me corrige dizendo que é cicrano, mas é que eu acho o cicrano tão feio, tão estranho. Também é aluno do curso X, faz paredes lindas com muitos falados detalhes. Ó, é legal tu aprender os nomes, tá? Das técnicas. É legal tu aprender o nome das técnicas. Por quê? Uma vez eu levei um esporro de um especialista, mas um esporro que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou, cara, como que eu fazia a mesma coisa, eu deixava o espaço para ele colocar a técnica. E aí ele falou assim para mim, cara, como que tu deixa esses negócios, sendo que eu coloco lá para ler no TP, aí chega lá para ler no TP, tá cheio de coisa que tá incompleta. Daí eu falei, cara, tu tá muito certo. Tu tá muito certo, eu tô errada, eu caguei realmente. E aí depois, sempre que eu tinha dúvida de alguma técnica, eu perguntava para ele, mas eu nunca mandava uma cópia assim, mais. Porque se ela coloca isso aqui num TP, ela já vai travar. TP, para quem não sabe, é teleprompter. Teleprompter é aquela coisa que os jornalistas usam, não sei se você sabe, mas os redatores, o William Bonner, por exemplo, ele fica lendo um textinho. Então, o teleprompter, se o especialista decide colocar essa copy no teleprompter, já caga, entendeu? Já caga, porque ele vai estar lendo. Dá pra perceber que ela desenvolveu o próprio estilo de arte e lettering. Usa muito falar dos detalhes. Aí já vai travar muito, sabe? Então, olha pra entender essas coisas antes de tu mandar os criativos. Eu estou te mostrando isso para você ver como cada pessoa tem o próprio estilo de arte. Então, o que é preciso para aprimorar as artes em paredes e colocar em prática o próprio estilo? Cara, aqui eu entendi a dor que tu colocou. Mas será que essa é a maior dor da pessoa? Quantas pessoas existem no Brasil que querem aprender a falar inglês? Muitas, né? Quantas pessoas existem no Brasil que não fazem lettering em parede porque não tem o próprio estilo de arte? Faz sentido isso que eu falei? Quando tu especifica muito a dor para uma dor que talvez o público é muito pequeno, a gente acaba restringindo muito o produto. Agora, quando tu fala, ó, o João perguntou, a pessoa não vai pensar algo tipo renovar a parede vai dar muito trabalho? Cara, mas eu já quebrei essa objeção. Eu falei para ela que ela vai demorar um dia e R$ 50. Entendeu? Eu quebrei essa objeção antes. Porque eu especifiquei. Eu falei que só precisa de um dia e R$ 50. O resto eu te mostro. E essa pessoa fez, e essa pessoa fez, e essa pessoa fez, e essa pessoa fez, e essa pessoa fez e ficou assim, essa pessoa fez e ficou assim. Então, essa dor aqui, ela acaba sendo muito específica de. Isso que é foda da copy, né? Eu falo, seja específico, seja específico. Mas é que essa dor, ela restringe demais o público. E ela não conecta com muitas pessoas que poderiam comprar esse produto, mas não compram porque essa não é a dor deles. A dor deles é a tal da parede branca. A maldita da parede branca. Um método já validado para você aprender as melhores técnicas do mundo da arte e lettering em paredes. Ó, por exemplo, ela não quer. Será que ela quer aprender as melhores técnicas do mundo da arte? Essa não é a transformação final. A transformação é a parede bonita. Ela tem uma memória. Pô, imagina ela pintar a parede com o namorado dela, com o noivo, com o esposo, com o filho. Ela tem uma memória afetiva que todos os dias ela vai tomar café da manhã olhando para aquela parede pensando, cara, como foi divertido aquele dia que a gente passou juntos. É ela acabar com aquela maldita daquela parede branca. É ela achar uma solução mais rápida, mais barata do que qualquer outra. A transformação tá no que ela vai ter no fim e não na forma que ela vai atingir isso. Se tu vai entregar as melhores técnicas ou se tu vai entregar uma técnica para ela pintar toda a parede com R$ 50 e ficar bonita, ela tá cagando.
entendeu? Ela só quer a parede bonita. Porque aqui a gente está falando de uma pessoa que está fazendo isso por hobby. Se a gente estivesse falando de uma pessoa que vai ganhar dinheiro com isso, aí tu poderia trazer essa argumentação. As melhores técnicas, as técnicas que mais vão te destacar, que vão fazer tu ganhar mais dinheiro nesse trabalho. Tudo depende de com quem a gente está falando. O cerne da nossa vida são as pessoas que estão do outro lado. Quem são essas pessoas? Quando tu tem clareza de quem são essas pessoas, tu retoma muito da tua, tu consegue praticar a tua habilidade de uma forma muito mais fluida. No curso você vai ter acesso a esse método revelado. Ele foi estudado para você sair. Ó, tá muito grande. Não é dom e sim técnica. A maior prova disso são as paredes dos alunos que, assim como você, começaram do zero. Isso aqui eu gosto. Eu gosto disso. Só que naquela narrativa das paredes com R$ 50. Isso aqui eu já acho que não é uma quebra de objeção que talvez precise. A letra bonita eu acho que é muito específico, mas isso aqui, bom de pintura é legal quebrar essa objeção mesmo. Mas aí aqui eu já tô falando com outro público. Então, muito cuidado. Muito cuidado. O perfil da pessoa que quer isso para hobby e quer isso para profissão é totalmente diferente. Na copy desse especialista tentamos abranger os dois. É errado? Sim, é muito errado. Geralmente eu não falo que as coisas são erradas, tá? Falo que é teste, mas eu te falo com toda a propriedade do mundo que não vai dar certo. Ou vai dar certo, mas não no potencial que poderia ser. São dois públicos muito diferentes, muito diferentes. Esse aqui quer criar uma memória afetiva, quer tirar uma parede branca. Esse aqui quer dinheiro. Vender dinheiro é mais fácil, mas também existe espaço para o hobby. Então, cuidado, porque essas duas personas, apesar de elas usarem a mesma solução, elas não convertem com a mesma copy. Peraí, deixa eu ver o que a Gabi perguntou. O quanto preciso conhecer do conteúdo do especialista? O que eu preciso saber para escrever o que é a parte dele? A parte do especialista é o conteúdo denso. O conteúdo denso. Por exemplo, esse ano eu escrevi para uma pessoa que falava sobre coisas quânticas lá, lei da atração e etc. Eu não sabia muito sobre isso. Mas eu entendia, aí que talvez seja o pulo do gato, eu sabia tudo sobre o meu público. E aí eu conectava o mínimo que eu sabia sobre esse assunto com o que o público queria. O especialista, ele domina o conteúdo. Então, ele sempre vai ficar com a parte densa de um conteúdo. Então, se ele vai fazer uma live, ele vai passar o conteúdo. E, claro, ele também conhece o público. Mas tu precisa dominar para quem tu está escrevendo. Então, nesse caso aqui, eu não preciso saber todas as técnicas de lettering, eu não preciso saber tudo. Eu não preciso saber como faz o lettering. É legal eu saber o nome de algumas técnicas, o método que eles usam, quanto tempo demora para a pessoa aprender aquilo, mas eu preciso saber com quem que eu estou falando. A Carla falou, acho que precisa saber o máximo possível. Não, gente, não precisa. Vocês não precisam ser artistas. Vocês são copywriters. E não, senão vocês enxotavam o expert e vai fazer tu mesmo, né? Mas não precisa. O trabalho de copy é um trabalho em conjunto com o expert. O expert tem a parte dele que é muito importante ali também naquele processo, tá? Deixa eu ver. As inscrições para a nova turma estão abertas e você ainda conta com 7 dias de acesso com risco zero. Se durante... qual que é o problema desse anúncio aqui também? Ela fez uma cópia inteira em um anúncio. Isso não é legal.
O trabalho de um anúncio é levar a pessoa para o próximo passo. A pessoa não vai clicar aqui e já comprar. Ela só precisa clicar e ir para a página de vendas. Entende? Então, com aquela narrativa que eu mostrei para vocês, geraria curiosidade o suficiente para eu falar: eu tenho um método que pode te ajudar de uma vez por todas a acabar com essa parede. Clica aqui embaixo e conhece esse método. Lá na página, ela vai ver a promessa, ela vai ver a garantia, ela vai ver o preço, ela vai ver tudo isso, ela vai ver na página. Não tentem vender no anúncio. O anúncio é um trampolim para o próximo passo, que a página é a venda. Tu até pode falar, tenho o método tal, e as inscrições estão abertas por pouco tempo, arrasta para cima e te inscreve. Mas, assim, fazer todo o pitch, a narrativa, tudo, falar tudo, a garantia, isso, aquilo, não tem necessidade. Aí tu pode fazer um outro criativo só sobre a garantia. Se a pessoa não comprou, ela recebe. 7 dias de garantia, tu pode conseguir agora, entende? Aí, por isso que, gente, eu sempre falo para vocês que vocês não devem vender um anúncio por causa disso. Porque anúncio a gente precisa em quantidade, precisa testar várias narrativas, precisa fazer de várias formas, tá? Então é isso.